NR35 – Trabalho em altura. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, 40% dos acidentes de trabalho estão relacionados com o trabalho em altura. Os riscos de quedas existem nos diversos ramos de atividade. Dentre eles podemos citar trabalho com telefonia, instalação e manutenção de redes elétricas, construção civil, transporte de materiais, plantas industriais, dentre outros. Com base nisso, a criação de uma norma regulamentadora é um importante instrumento de referência para que essas atividades sejam realizadas de maneira segura e que promova a saúde do trabalhador. Então, a NR35, que é a norma regulamentadora que trata sobre o trabalho de altura, ela busca dar os parâmetros de gestão de saúde e segurança para que os trabalhos em altura sejam realizados de maneira eficiente e contemple os diversos ramos de atividade, certo? A norma regulamentadora ela tem como principal princípio que os trabalhos em alturas eles devem ser planejados e ela propõe o princípio de antecipação dos riscos para que seja possível implementar as medidas cabíveis. Bem, a NR35 ela estabelece medidas de proteção envolvendo o planejamento, a organização e execução das atividades executadas acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda, de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalhador em atividades na altura e os que estão nas imediações. Bem, cabe ao empregador garantir a implementação das medidas de proteção, fazer avaliações dos riscos potenciais, suas causas, consequências e medidas de controle, quando aplicável, emitir a permissão de trabalho, desenvolver procedimentos operacionais, realizar avaliação prévia das condições do local de trabalho em altura, fiscalizar o cumprimento das medidas, garantir informações ao trabalhador sobre riscos e controle, garantir que qualquer trabalho só se inicie depois de adotado as medidas de proteção, estabelecer uma sistemática de autorização do trabalhador e assegurar que o trabalho seja realizado sob sua supervisão. E cabe ao trabalhador cumprir a legislação, incluindo os procedimentos expedidos pelo empregador, interromper sua atividade sempre que constatar risco para a sua segurança e saúde ou de outras pessoas, comunicando à autoridade superior, zelar pela sua segurança e saúde das outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou emissões de trabalho. Bem, capacitação e treinamento. O que seria capacitação e treinamento? O empregador deve promover programa para a capacitação de seus colaboradores. O que isso quer dizer? Ele deve promover cursos para que capacitem, para que os profissionais, os trabalhadores, sejam aptos a realizar as atividades em alturas. Além da avaliação médica. Então, para que o colaborador seja autorizado a realizar tal atividade, ele deve ser submetido e aprovado em um treinamento teórico de 8 horas mínimas, de carga horária tem que ser mínimo de 8 horas. Então, ele deve ser aprovado nesse curso. Deve ser apresentado ao trabalhador as normas e regulamentos e as análises de riscos. Então, pessoal, o trabalhador ele deve conhecer todos os riscos que envolvem o trabalho em altura. Então, é dever do empregador, através do curso, da capacitação, mostrar ao trabalhador todos os riscos que exigem o trabalho em altura. Então, você poderia até surgir até a pergunta: será que, depois de ter capacitado esse trabalhador, é necessário eu fazer um novo curso? Então a resposta seria sim. Por quê? Porque esse trabalhador pode surgir na diária, no seu dia a dia, pode surgir empecilhos. As obras sempre vão apresentar empecilhos. Então, ele vai ter que capacitar de novo para que ele seja preparado para esse empecilho. Então, é dever também do empregador capacitar o seu trabalhador, o seu colaborador, a usar o equipamento de proteção, o EPI e o EPC, que são equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, esses são os deveres do empregador, capacitar o trabalhador para que ele seja apto a praticar essas atividades. A adoção de medidas de controle devem ser precedidas de técnicas de análise de risco, onde consideram o local e o isolamento de onde serão executados os serviços, os pontos de ancoragem, as condições meteorológicas, uso de sistema de proteção coletiva e individual, risco de queda de materiais e ferramentas, trabalho simultâneo, segurança e saúde, riscos impeditivos, situação de emergência e sistema de comunicação
e a forma de supervisão. Sempre que alguma atividade for executada da mesma forma, deve existir um procedimento operacional. Já para as atividades não habituais, a autorização é feita pela permissão do trabalho, que deve conter os riscos mínimos, as medidas adotadas na análise de riscos e a relação de todos os envolvidos. Os equipamentos de proteção individual devem ser selecionados e especificados considerando sua eficiência, conforto, carga aplicada, fator de segurança, os riscos a que o trabalhador está exposto e os riscos adicionais. Bom, como é que eu posso dizer? Quando o trabalhador está usando muitos EPI, ele pode se sentir desconfortável, devido, digamos assim, à carga de peso, você está usando cinto sempre, cinto de altura. Assim, não cinto de altura, mas você está usando óculos quando não é necessário. Na construção do estrado, você está usando capacete, onde não há risco de queda de nenhum objeto ou ferramenta. Então, um dos equipamentos mais importantes é o cinto de segurança. Este item deve ser do tipo paraquedista, dotado de dispositivos para conexão. Com o sistema de ancoragem, este é estabelecido pela análise de risco. Então, eu fiz uma entrevista com um terceirizado da COSER, Túlio. Eu fiz 3 perguntas básicas para ele. A primeira foi: quais os desafios do trabalho em altura? Ele me disse que muitas pessoas que vão iniciar nessa área deixam devido a medo de altura, a fobia da altura mesmo. Outro problema é durante a ancoragem de todos os aparelhos que se utilizam no trabalho. E normalmente quando você está colocando a escada, se não estiver bem fixado, ou a escada vai afastar um pouco, ou o poste pode tremer, ou até mesmo você sair um pouco do lugar devido à ventania. A outra pergunta que eu fiz foi sobre a capacitação dele. Ele me disse que já que ele é um terceirizado, ele faz cursos a cada 2 anos, sendo disponibilizado a cada 2 anos. Diferentemente do pessoal da COSER, que faz a cada 6 meses. Ele me disse que os principais cursos que ele fez foram sobre a NR10, que é para o trabalho com eletricidade e tudo mais, e a NR35, que é sobre o trabalho em altura. Os principais equipamentos que ele disse que eram utilizados eram o capacete, o cinto paraquedista, a espora, o talabarne. Acho que só isso mesmo. Como vimos, o trabalho em altura é uma atividade que está presente em diversas áreas, envolvendo trabalho de construção, manutenção e limpeza. Se trata de atividades que, quando não for possível realizar o trabalho em solo, a única saída é subir. E é exatamente nesse aspecto que o empregador e o trabalhador devem estar atentos aos diversos riscos envolvidos. Procurar sempre empregar métodos para promover a saúde e segurança do trabalhador, diretamente envolvido e dos que estão realizando trabalho nas imediações. Para promover essa segurança ao trabalhador, as empresas fazem uso de equipamentos que buscam reduzir o máximo o número de acidentes. Esses equipamentos, como já foi falado, são os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletiva. A gente vai falar de algum deles ao longo desse vídeo. Construção civil, os trabalhadores devem estar sempre com o cinto paraquedista fixo acima da sua cintura, ao sistema de ancoragem. O sistema de ancoragem deve ser projetado para ser capaz de suportar o peso do trabalhador. Em uma queda, o fator de queda, quando for maior que 1 e o comprimento do talabarne for maior do que 90 cm, é necessário fazer uso de um dispositivo que dissipa a energia. Esse dispositivo é importante porque ele vai minimizar os riscos de ocorrência de hematomas no corpo do trabalhador devido ao impacto provocado pelo equipamento, no caso, o cinto de segurança. O fator de queda ele é calculado pela razão entre a altura da queda e o comprimento da corda que liga o trabalhador até o sistema de ancoragem. E ele mede justamente a gravidade de uma queda. Se o trabalhador usar uma escada, a distância horizontal deve corresponder no mínimo a 1/4 da altura da escada.
e fixo em locais aderentes. Nunca o trabalhador deve se debruçar para executar alguma tarefa. No máximo, ele deve ir até o limite do seu braço. Nos trabalhos com a eletricidade, o uso de espólogos ele tem sido substituído por equipamentos como as estações de trabalho telescópicas. Então, e também algumas empresas usam alguns guindastes. Algumas empresas já não usam mais esse equipamento, devido a oferecer uma segurança não muito eficaz ao trabalhador. Então, eu estive conversando com o senhor, o nome dele é seu Antônio Gadelha, ele é um ex-funcionário da COSEC, se afastou hoje, ele é aposentado por invalidez, por conta de um acidente de trabalho, e ele disse que a causa maior foi justamente esse tipo de equipamento. Ele disse que um certo dia ele estava lá no poste e subiu com a espora. Quando chegou lá em cima, algum deslize, algum desequilíbrio que ele teve, a espora não foi capaz de sustentar, de fixar ele lá em cima. E ele desabou lá de cima, e hoje, devido a esse acidente, ele é paraplégico, ele não movimenta as pernas. Então, é um dos riscos que esse equipamento esse equipamento oferece. Ele não promove uma segurança bastante eficaz ao trabalhador. Além disso, o uso de redes de proteção e isolamento da área é de importância vital à promoção da segurança daqueles envolvidos indiretamente. Bem, com base em tudo que vimos, a atenção das empresas e dos trabalhadores elas são de grande relevância para detectar e até mesmo eliminar os riscos que venham a existir ou surgir, uma vez que um acidente ele pode trazer grandes prejuízos econômicos, sociais e humanos. Já teve casos em que a gente vê que existe até mesmo a possibilidade de uma empresa fechar por conta de um acidente de trabalho. E conforme a gente viu durante esse vídeo, a probabilidade de ocorrer um acidente de trabalho em altura ela é muito alta. É tanto que os dados mostram esse aspecto.